Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 3.2, conteúdo: citoplasma e suas organelas. Habilidade: identificar as organelas encontradas no interior das células e conhecer suas estruturas, função e processo biológico. Boa noite, professores, boa noite, nossos alunos do primeiro ano. Vamos dando sequência à nossa aula, né? Vamos continuar a falar aí sobre as células, né? A gente já começou a observar algumas organelas, a gente viu algumas partes básicas aí da célula, alguns tipos de transporte também, certo? E a gente vai conhecer ainda muito mais sobre as células, ok? Antes disso, nós vamos relembrar aí o conteúdo trabalhado na aula anterior, né, que a professora Manuela trouxe aí pra gente informações, né, sobre os envoltórios celulares. Então a gente conheceu ali que as células, né, elas possuem uma membrana, né, que protege ali toda a sua extensão. Olha só, então a gente está relembrando aí ó, o envoltório celular, como por exemplo a membrana plasmática, e aí na imagem nós temos um recorte, né, de uma membrana plasmática para a gente observar como que ela é formada. Então a gente tem aí ó, duas camadas de lipídios, né, aquela famosa bicamada de lipídios, e aí nós temos algumas proteínas associadas, né, que fazem justamente, elas auxiliam, na verdade, no transporte de substâncias aí para o interior ou para o exterior da célula. Nós temos também aí carboidratos, entre outros, certo? Então nessa imagem a gente observa uma parte de uma membrana plasmática. Nós temos também, aí na próxima imagem, né, a gente relembra aí a endocitose, quando nós falamos lá sobre aqueles tipos de atividades que a membrana plasmática pode realizar, né? Nós temos a fagocitose e a pinocitose, relembrando aí nos esquemas da imagem. E na próxima imagem a gente relembra também a exocitose, né? Quando a gente fala em exo, já está lembrando de saída, né? Algo tem que ir para o exterior da célula. Então a gente está observando aí a membrana plasmática, né? Membrana celular no caso, essa parte em rosa o citoplasma, e algo sendo eliminado ali para o exterior da célula, né? Se formou ali uma vesícula, englobou aquela substância e essa substância vai ser eliminada ali além da membrana plasmática. Então, olha só, nessa nossa primeira aula, nós estudamos ali a membrana plasmática, né? Aquele envoltório da nossa célula. E aí a gente viu também que a membrana plasmática ela vai funcionar, né, como vai fazer ali, na verdade, um transporte, né? Vai controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. A gente vai já falar mais sobre isso, mas vamos agora para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, olha aí, imagine-se observando ao microscópio óptico, semelhante àquele que eu trouxe aqui na bancada para a gente, as duas células da imagem, certo? Como você faria para diferenciar a célula animal da célula vegetal? Quais estruturas você observaria? Então você está olhando lá no microscópio, você está vendo duas amostras ali, está vendo duas células, né? Uma é animal e outra é vegetal. Qual das duas que é animal, qual que é vegetal e qual dessas estruturas você observaria para diferenciar essas duas células, certo? Então esse aí é o nosso desafio do dia. A gente vai continuar a nossa aula falando sobre essas organelas, né, sobre as células, tanto a célula animal quanto a célula vegetal. E aí lá no final da nossa aula a gente volta, né, para fazer um resgate aí do nosso desafio do dia, certo? Então, como eu estava falando, na primeira aula nós falamos ali sobre a membrana plasmática, né, que envolve e protege toda a célula e ela vai funcionar ali como uma porteira, né? Ela que comanda a entrada e a saída de substâncias, né? Se for uma substância boa para a célula, uma substância que a célula vai precisar, ela permite ali a entrada. Agora uma substância, né? Por exemplo, uma excreta, ela vai fazer com que aquilo seja eliminado. Então ela libera ali a saída daquela substância. Então, a gente conheceu ali essa formação ali dessa membrana que protege a célula, e agora a gente vai para o interior da célula. A gente vai da membrana para dentro. A gente vai conhecer ali do que é formado o interior da nossa célula e a gente vai ver quais são os itens, né, quais são os componentes que a gente encontra dentro da célula, que são as conhecidas
organelas. E elas recebem esse nome, né, de organelas, porque é como se fossem órgãos pequenos, né, órgãos minúsculos ali, com funções, cada um com uma função para o funcionamento da célula. Então, olha aí, na nossa primeira imagem dessa aula. Citoplasma e suas organelas, certo? Então, olha aí, dentro da nossa célula nós vamos ter o citoplasma, né? O citoplasma é justamente aquele meio líquido, mais aquoso, que está aí dentro da célula, e ele só é chamado de citoplasma, né? Lógico, por causa quando ele está com as organelas, certo? Só aquele meio gelatinoso a gente conhece como citossol. A gente vai já ver isso em outra imagem. Então, olha aí, citoplasma e suas organelas, a gente vai conhecer a organização geral do citoplasma. A gente vai observar as células procariontes e também as células eucariontes. Aqui nas nossas imagens, nós temos aí dois exemplos de células, né? Uma delas é procariontes e a outra é eucariontes. Qual dessa célula aqui é a célula eucarionte, certo? Nós temos aqui, então, como exemplo de célula eucarionte, essa primeira célula aqui, ó, que é uma célula animal. Por que ela é chamada de célula eucarionte? Porque aqui no núcleo dessa célula, né, aqui no centro da imagem, onde nós estamos marcando aí de amarelo, que na verdade na imagem ele parece meio roxinho, nós temos aí o núcleo, tá? Aqui está identificado, ó, o núcleo da célula. E o núcleo da célula eucarionte, ele possui uma membrana, certo? Uma membrana que protege esse núcleo e protege também o material genético das células. Então, dentro lá das células, nós vamos ter ali um colorido, né, diferente. Aqui a gente está de roxo, também tem um amarelo. Dentro do núcleo, nós temos o material genético, né, como o DNA, o RNA, por exemplo. Então, dentro da célula animal, protegido ali pelo núcleo, nós vamos ter o material genético. Bem aqui dentro, nós temos o material genético. Então, as células eucariontes, elas têm o seu material genético protegido por uma membrana, formando aí esse núcleo. No caso das células procariontes, que é essa que a gente está observando nesse lado aqui da imagem, ó, parece uma salsicha aí, ó, com um flagelo, é uma célula, né, bacteriana. E o que vai diferenciar? Por que ela é chamada de procarionte? Justamente porque ela não possui o seu material genético organizado, né, dentro de um núcleo, protegido por uma membrana. Simplesmente o material genético dessa bactéria ele vai ficar todo espalhado no interior do citoplasma. Tá vendo esse emaranhado aí de fios? Ó? Ele é então o material genético da célula e ele vai ficar todo espalhado aí no citoplasma, certo? Então a gente tem aí a diferença de procariontes e eucariontes. Então essa imagem que a gente está observando aqui, ó, é de uma célula, né, como eu falei, bacteriana. Essa aí que a gente está vendo é uma bactéria. Então ela possui algumas características diferentes da célula animal, da célula vegetal, por exemplo. A mais básica é justamente a proteção desse núcleo, ok? Na próxima imagem, a gente vai observar aí, ó, agora a gente tem um outro tipo de célula, tá? Que é uma célula vegetal. E aí, olha só, citoplasma das células eucariontes. Nós temos aí as organelas citoplasmáticas. Lembra que eu falei por que elas são chamadas organelas? Tá? Nós temos aí, ó, as organelas. E elas são chamadas de organelas porque elas vão funcionar como pequenos órgãos, né? Como se fosse aí órgão no diminutivo, né? Organelas. Nós temos também o citossol, que é o líquido viscoso e semi-transparente que está no interior da célula. Tá? Então aqui a gente está observando na imagem toda essa parte aí de verde, que eu vou marcar aqui ó, de amarelo, toda essa parte aqui, vamos botar outra cor, botar vermelho. Toda essa parte aqui de vermelho que a gente está vendo, né? Que parece, ele tem um aspecto meio gelatinoso, como nós falamos, tudo isso aí é o citossol, é esse líquido viscoso e semi-transparente que nós observamos aqui. Tá? Aí, como ele nunca vai estar sozinho, ele vai estar sempre em associação com as organelas, ele vai ser conhecido como citoplasma, ok? Muito bem. Então, nós temos também aí o citoesqueleto, que é formado por tubos e filamentos de proteína
que define a forma e permite a realização de movimentos da célula, certo? Então, a gente observa aí a composição do citoplasma das células, né? Que ele é chamado citossol, esse líquido viscoso aí, como se fosse uma gelatina, né? Ele é chamado citossol. Mas no citossol a gente vai ter a presença dessas organelas, né? Que são pequenos órgãos com funções ali muito importantes para a nossa célula. Então, dessa forma, ele é chamado citoplasma, ok? Então a gente já conheceu aí, olha, duas partes básicas das células. Conhecemos na aula anterior a membrana e estamos vendo agora o citoplasma, certo? E aí, dentro do citoplasma, a gente encontra as organelas, além do núcleo, claro, que vai estar lá no interior da célula, né? As partes básicas da célula é membrana, citoplasma e núcleo. Mas aí, ao longo das nossas aulas, a gente vai conhecer com mais detalhes o núcleo mais para frente. E agora a gente vai observar uma imagem trazendo ali um comparativo, né, das células eucariontes, no caso da célula animal e da célula vegetal. E aí a gente observa, o que vai diferenciar uma célula animal da célula vegetal? Será que é cor? Será que só porque a célula vegetal ela se apresenta nessa cor verde, ela é considerada uma célula vegetal? Se essa imagem tivesse preto e branco, como é que a gente ia identificar a célula animal da célula vegetal? Primeiro aspecto que a gente observa, na célula vegetal, nós já temos aí, ó, na célula vegetal nós já temos esse envoltório, né, esse envoltório celular, que além da membrana plasmática, a célula vegetal ela possui aqui, ó, a parede vegetal, né, ou também chamada parede celular, que está aqui envolvendo toda a célula, né? Essa parte que a gente está observando aqui, que eu estou marcando de verde, né, é a chamada parede celular, tá? Ela vai dar uma forma, uma estrutura diferenciada para a célula vegetal. Além disso, né, a célula vegetal ela possui aqui esse vacúolo, né, um pouquinho maior do que na célula animal. E também algumas organelas como o cloroplasto, né, que vai ser exclusivo ali dos seres fotossintetizantes, basicamente vai estar presente na célula vegetal, tá? Então a gente compara um pouquinho ali do citoplasma das células eucariontes, certo? Célula animal e a célula vegetal. Aparentemente esse citoplasma é bem parecido, né? Aquele líquido viscoso que contém as organelas, certo? A gente vai observar um pouquinho mais ali sobre alguns movimentos que acontecem aí, né, que são realizados no citoplasma da célula. Lembra que nós falamos lá do citoesqueleto? Nós falamos do citoesqueleto e ele vai ter uma função ali, né, que realiza essa célula. Então, olha lá. Um desses movimentos é conhecido como ciclose. Olha só, movimentação contínua dos fluidos citoplasmáticos em consequência da contração de proteínas do citoesqueleto. Aí a gente pode observar nessa imagem, né, os movimentos que acontecem aí no interior da célula. Está rodando novamente, a gente pode observar aí o que nós conhecemos como a ciclose, né, que é a movimentação contínua dos fluidos citoplasmáticos, né? Então, no interior do citoplasma, a gente vai ter... Lembra que nós falamos que ele é formado por um líquido viscoso, né? Então, é o que nós conhecemos como esse fluido plasmático, citoplasmático. A gente observa aqui, ó, no interior da célula, certo? E aí você pode observar que é como se ele estivesse, né, se movimentando, ok? Em consequência da contração de proteínas do citoesqueleto. Então, como nós já vimos, lá no citoesqueleto da célula, ele apresenta ali algumas substâncias, como, por exemplo, algumas proteínas. Então, essas proteínas se contraem, né? E aí, o que isso vai ocasionar? Isso vai influenciar na movimentação dos fluidos citoplasmáticos, que é o que nós conhecemos aí como ciclose. Na próxima imagem, a gente está observando ali, ó, outro tipo de movimento que também vai acontecer na célula, né, que está relacionado também com o citoesqueleto, que é justamente o movimento ameboide, né, que também é conhecido também nas amebas, né, por isso daí vem o nome movimento ameboide, é semelhante ao movimento que é realizado pelas amebas. E aí, como é que ele vai acontecer? Através da formação de
pseudópodes. E o que seriam pseudópodes? Vamos entender aqui essa palavra. Então, pseudópodes, essa palavra aqui que a gente está observando, olha só. Pseudo quer dizer falso e podes, né, quer dizer pés. Né? Então, são falsos pés que esse citoplasma ele vai desenvolver justamente para auxiliar no movimento dessa célula, que é o chamado movimento ameboide. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Nessa imagem que a gente está observando aqui, ó, esses pseudópodes são como esses prolongamentos aqui da célula que a gente está observando. E ele vai funcionar para quê? Para auxiliar na locomoção, né, da célula e também na captura de alimento, certo? Então, para a gente entender melhor, a gente vai utilizar um exemplo aqui da ameba. Né? A ameba, encontrada livremente, ela é dessa forma. Né? Ela tem um formato meio indefinido. Quando ela precisa se locomover, ou quando ela precisa capturar seu alimento, ela vai esticar um pouquinho ali o seu citoplasma e ela vai formar, né, pseudópodes. Ela vai esticar ali um pouco mais e forma esses pseudópodes. Principalmente quando ela precisa se alimentar. Né? Ela vai capturar o seu alimento dessa forma, certo? Ela engloba o seu alimento e faz ali a sua digestão. Esse tipo de movimento é chamado ali movimento ameboide, né? Como se ela estivesse formando uns pés, mas não são pés de verdade, né? São falsos pés, por isso que ele recebe o nome ali de pseudópodes, ok? Muito bem. Então agora a gente vai começar ali a estudar um pouco mais, a gente já falou aí sobre o citoplasma, né? Agora a gente vai conhecer um pouco mais das organelas. Falamos lá de membrana, citoplasma, agora a gente vai conhecer um pouquinho das organelas que apresenta aí as células, certo? A primeira organela que a gente vai visualizar são os centríolos, né? E eles não são envolvidos por membrana, não existe uma membrana ali envolvendo essa organela, diferente de algumas outras como a gente vai ver daqui a pouco. Elas atuam no processo de divisão celular. Presta bem atenção aí nessa palavrinha, olha só, divisão celular. E aí daqui mais para frente, quando a gente estiver estudando, talvez lá na terceira unidade, a gente vai estar estudando sobre o processo de mitose e meiose, que é justamente o processo de divisão celular. Né? E quem vai atuar nesse processo de divisão celular é justamente essa organela, né? O centríolo, que é essa aqui que a gente está observando na cor rosa. Aqui, ó. E também estão ligados à organização do citoesqueleto e aos movimentos de flagelos e cílios, certo? Então essa imagem que a gente está observando, a gente está vendo aí os centríolos, é como se ele fosse formado por vários canudinhos, né? Aqueles canudinhos ali de refrigerante, vários canudinhos que são chamados, na verdade, de microtúbulos, aproximados ali uns aos outros, é o que formam os centríolos, certo? E aí a gente está observando aí nessa imagem. E como nós falamos, os centríolos estão relacionados também com movimentos de cílios e flagelos, né, que são estruturas filamentosas móveis que se projetam da superfície celular, como se fossem pelos microscópicos. Né? Aí nós temos os cílios e flagelos. Tem a mesma estrutura interna e originam-se de centríolos que migram para a periferia da célula e crescem pelo alongamento de seus microtúbulos. Então, olha só, nós temos lá no interior da célula os centríolos, né, que é aquela estrutura em rosa lá que nós observamos anteriormente. Esses centríolos eles podem migrar para a periferia da célula, ou seja, lá para a extremidade, mais para próximo ali da membrana. E aí eles vão atuar na formação, né, dos cílios, que são umas espécies de pelos microscópicos que ficam ali por fora, né, da membrana, por exemplo. Ou também vão formar o flagelo. O flagelo é como se fosse uma cauda que algumas células podem apresentar. As células que apresentam esses cílios, elas, por exemplo, elas estão na região aqui da nossa traqueia. Nessa região da traqueia, a gente vai ter células, né, que têm esses cílios justamente, né, para evitar com que algumas impurezas, por exemplo, fiquem nessa região e que elas passem ali por elas. E outra célula, um exemplo de uma outra célula que possui um flagelo é o espermatozoide. Vocês sabiam, claro, que o espermatozoide é uma célula, né? E o espermatozoide, ele é uma célula que tem uma cauda, né? Porque ele precisa se locomover para chegar lá no útero. Então esse flagelo é formado, né, pelos centríolos que nós observamos ali anteriormente. Nós vamos falar agora de uma outra organela que são os ribossomos, aí na próxima imagem.
Os ribossomos eles têm aspecto de grânulos. Grânulos, né, que quer dizer grãos. Olha só. Grânulos, né, é como se fossem realmente grãos, porque eles são bem pequenos, né, como se fossem bolinhas bem pequenas que vão estar ali pelo citoplasma da célula, ou eles podem também estar presos a outras organelas. Então, olha só. Os ribossomos são formados a partir do RNA ribossômico e são responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos podem ser encontrados aderidos à parede do retículo endoplasmático, certo? A gente tem uma organela que é chamada retículo endoplasmático. Quando essa organela, o retículo endoplasmático, ele apresenta os ribossomos presos a ele, como aqui na imagem, ó, esse aqui que a gente está vendo, essa parte em amarelo aqui, ó, é o retículo endoplasmático, certo? Quando o retículo endoplasmático tem na sua estrutura os ribossomos aderidos a ele, ó, aqui nós temos, ó, como se fossem vários grãos presos nesse retículo endoplasmático. Aí, ó, nós temos então o retículo endoplasmático rugoso, né? Ele teve esse aspecto mais enrugado, mais rugoso, na verdade, por causa da presença dos ribossomos, que são essas estruturas em formas de grãos. E elas são chamadas de organela de estrutura proteica, né? Porque elas são responsáveis pela síntese de proteína, né? Pela produção das proteínas, e elas são formadas por proteínas, né? De aproximadamente ali, 80 tipos de proteínas diferentes. Na próxima imagem, a gente observa ali as mitocôndrias, né? Que são encontradas em quase todas as células eucariotas. Está presente lá nos animais, nas plantas, nos fungos e também na maioria dos protistas. Assim como os cloroplastos, essas organelas possuem material genético próprio, né? Daí que vem esse nome, organelas endossimbióticas, né? Porque acredita-se que elas tenham sido, há muitos anos atrás, elas têm um ancestral, né? Que seria ali um protista, por exemplo. E aí formou-se essa organela, né? Que tem o seu material genético próprio, essa é uma das evidências, e ela também apresenta duas membranas, né? Uma mais interna e outra mais externa. A gente vai ver aí uma outra imagem mostrando um outro esquema da mitocôndria. Olha só, qual é a função da mitocôndria? É produzir energia na forma de ATP a partir de processos metabólicos, né? A chamada respiração celular, que a gente ainda vai também estudar com mais detalhes daqui para frente. Então, olha aí, aqui a gente tem um esquema de uma mitocôndria, certo? A gente está observando ali toda a sua formação, a gente tem essa membrana mais externa aqui por fora, e a gente tem uma outra membrana aqui, ó, mais interna, né, formando aí a sua estrutura. Além do DNA mitocondrial que está aí no seu interior. Uma outra organela endossimbiótica são os plastos, né? Também um outro exemplo de plastos que nós conhecemos são os cloroplastos. E os cloroplastos eles são encontrados nas células das algas e das plantas. São organelas que apresentam a cor verde em razão da presença da clorofila em seu interior. Então a clorofila ela é um pigmento, né, que vai dar justamente essa coloração esverdeada aos vegetais, né, porque ela vai estar presente aqui, ó, nos cloroplastos, certo? Então o cloroplasto ele se apresenta nessa cor esverdeada por causa da presença da clorofila, que é um pigmento muito importante também no processo da fotossíntese. Por isso que os cloroplastos vão ser encontrados nas células dos seres fotossintetizantes, aqueles que realizam a fotossíntese, né, como as algas e também as plantas. Agora a gente vai observar algumas das organelas citoplasmáticas membranosas que são derivadas da membrana plasmática, como por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso, né, que é aquele que possui os ribossomos aderidos ali à sua estrutura, né, aí nós observamos na imagem onde ele se apresenta. E nós temos também um retículo endoplasmático não granuloso, ou também chamado em alguns livros de retículo endoplasmático liso, justamente porque ele não tem ribossomos aderidos à sua estrutura. Temos também o complexo golgiense, ou também conhecido como complexo de Golgi, certo? Essa parte mais roxinha da nossa imagem. Os lisossomos, os peroxissomos e também os vacúolos. E aí na próxima imagem a gente observa com mais detalhes o retículo endoplasmático granuloso, né, que a gente até já sabe bastante sobre ele.
que acontece? Qual é a principal característica do retículo endoplasmático granuloso? Olha lá, granuloso por quê? Porque ele vai ter grãos aderidos a ele. Quem são esses grãos? São os ribossomos. Então, olha aí, ribossomos aderidos à sua superfície, como a gente está observando. E a função dele, olha lá, atividade secretora de proteínas. Então, as proteínas que vão ser produzidas lá por esses ribossomos, né, eles vão secretar, eles vão liberar ali para a célula essas proteínas que as nossas células precisam. Então, aí está na nossa imagem o retículo endoplasmático granuloso, né? Olha aqui, ó, nós temos o retículo endoplasmático granuloso, que é essa parte mais em amarelo. E por que é granuloso? Por causa dos ribossomos que estão aderidos à sua superfície, como a gente pode observar aí na nossa imagem. Mas nós temos também o retículo endoplasmático não granuloso. Tá? Em alguns livros ele pode vir com o nome de retículo endoplasmático liso, certo? Que é justamente essa parte aqui da estrutura, ó, mais lisinha. Tá vendo aqui que é um amarelo mais lisinho, né? Não tem ribossomos aderidos aqui a essa estrutura, ó. Essa parte mais amarela, mais lisinha aqui. Vai até aqui mais ou menos, certo? Essa parte então do retículo endoplasmático não tem ribossomos aderidos e ele é conhecido como retículo endoplasmático não granuloso. Qual é a função dele? Síntese de lipídios, né, a produção de lipídios, a contração muscular, a liberação de glicose e também a desintoxicação. A outra organela que a gente observa é o complexo golgiense, que é um conjunto de bolsas achatadas e levemente curvadas, igualzinho como a gente está vendo aqui na imagem, ó, como se fossem várias bolsinhas aqui achatadas e próximas aqui umas às outras, certo? Então esse aí é o complexo de Golgi, ou também complexo golgiense. E a função dele é o transporte de proteínas no interior da célula. Aquela proteína que foi produzida lá no ribossomo, que foi secretada pelo retículo endoplasmático, ela precisa passear ali pela célula, precisa ser transportada. Quem vai fazer esse transporte é justamente o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Agora nós chegamos nos lisossomos, né? São originários do aparelho de Golgi, ou aparelho golgiense, aquela estrutura que a gente acabou de observar. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. São as responsáveis pela digestão intracelular e a sua produção excessiva pode destruir uma célula por autodigestão, né? Se a gente está vendo que a função dele é de digerir substâncias orgânicas, né? Se a gente tiver lisossomos demais, eles vão acabar atacando ali aquela célula, vão acabar autodigerindo a célula. Então a gente está vendo aí os lisossomos aqui, ó, nessa imagem, né? Como se fosse uma bolsinha que contém outras estruturas aí no seu interior, certo? Contém enzimas que fazem essa digestão. Muito bem. E nós chegamos agora nos peroxissomos. Estas organelas, elas são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. E além das enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, eles possuem grande quantidade da enzima denominada catalase, certo? A gente está vendo aqui na imagem, ó, essa bolinha branquinha, que a gente vai marcar aqui de vermelho. Aqui no interior da nossa célula, nós temos então os peroxissomos, certo? Dentro dela nós temos aí as enzimas, também a catalase, que vai ter a sua função aí para degradar gorduras e aminoácidos. Lembra que a gente estudou em aulas anteriores essas substâncias, como as gorduras, os aminoácidos, e eles vão ser digeridos. Quem vai fazer a digestão desses alimentos, né, desses nutrientes, vão ser aí as nossas células, mais especificamente aqui o peroxissomo, que atua na degradação, como nós vimos aí, de gorduras e aminoácidos, certo? Muito bem. Observando aí os peroxissomos, e a próxima estrutura que a gente observa são os vacúolos. E os vacúolos, olha só, vamos identificar aqui na célula o vacúolo. Agora que vocês já sabem tudo sobre as células, que tipo de célula é essa que a gente está observando aí, ó? Só por esse aspecto da sua membrana, né, da sua parede celular, a gente já sabe que é uma célula vegetal. E também porque, olha aqui,
nós temos aqui os cloroplastos. Muito bem. Então, essa estrutura ela vai ser mais abundante nas células vegetais, como está dizendo aí a nossa informação. Então, aqui, ó, essa estrutura que a gente está observando, como se fosse aqui uma grande bolsa, né, de água, é o conhecido vacúolo. E aí ele vai funcionar para armazenar substâncias, né, ele funciona ali também para manter o pH da célula, né? Então essas aí são algumas das funções dos vacúolos, né, que estão presentes aí com mais abundância nas células vegetais, ok? Muito bem, então agora a gente vai observar um esqueminha aí de uma outra célula, né? A gente vai identificar que tipo de célula é essa, né? Agora a gente observa ali uma célula, certo? A gente vai trazer um esquema de uma célula aqui para a gente conseguir visualizar. Então essa célula, apesar dela ser verde, será que ela é uma célula vegetal? Né? Olha só, ela é toda verde aí dentro. Mas será que ela é uma célula vegetal? Será que ela tem esse pigmento da clorofila? Né? Então, como a gente está observando, para ela ser considerada uma célula vegetal, ela precisaria ter aqui fora aquela estrutura mais rígida que é a chamada parede celular, certo? E também no interior dela teria que ter uma organela específica, que é aquela que contém a clorofila, né, que deixa aquela cor mais esverdeada, que é justamente o cloroplasto. Então aqui no interior dessa célula, a gente não consegue visualizar um cloroplasto. A gente tem ali outras organelas, né, como mitocôndrias, complexo golgiense, os retículos endoplasmáticos lá em roxo, que a gente está representando, e lá no interior da célula, aquela bolinha amarela, a gente observa o núcleo dessa célula. Então, se a gente está vendo ali, ó, aquele núcleo organizadinho, lá dentro daquele núcleo a gente vai ter o quê? O material genético. Se o material genético está organizado, esse é um tipo de célula eucarionte, porque ela possui uma membrana que protege ali o seu núcleo, né? Protege que é a chamada carioteca, a membrana que vai proteger ali o material genético, certo? Então é só mais uma representação para a gente visualizar ali mais um exemplo de célula, no caso é uma célula animal, como nós estudamos, certo? Tem aí a membrana, como nós estudamos anteriormente, ó, toda essa parte que vai envolver aqui a nossa célula, membrana celular, né, ou membrana plasmática. E aí no interior da célula nós temos citoplasma, né, que está predominante na cor verde, e nesse citoplasma a gente tem a presença das organelas. Lembrando que elas são chamadas de organelas porque é como se elas fossem pequenos órgãos, né? Igual como a gente tem aqui coração, estômago, fígado, cada um é chamado de órgão, cada um tem uma função. Aqui na célula a mesma coisa, são órgãos bem pequenos e cada um deles tem uma função, como nós acabamos de ver aí na nossa aula, né? A função de cada uma dessas organelas representadas aqui na nossa célula, certo? Nesse momento a gente se despede. É isso aí, gente. Agradecemos aí a participação de vocês na aula de hoje e boa noite, até amanhã.